Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, eu sou a Ellen Pedroso e hoje a gente está aqui com o Rodrigo de Alvarenga, que é uma pessoa muito importante no desenvolvimento dessa empresa. Eu acho que, com certeza, se hoje eu sou uma empresária é por causa desse homem. Se hoje eu, inclusive, entendo o que isso quer dizer, é sua culpa, tudo culpa sua. Puxa vida. Não vou nem fingir que não é culpa sua, porque é culpa sua, inclusive a gente vai falar dessa história. Mas o Rodrigo, gente, ele é uma pessoa... Vou deixar você se apresentar, mas em suma, por que ele é tão importante na história da empresa, né? Ele é o mentor que tá comigo há mais tempo. Parabéns pela sua paciência em me aguentar, porque realmente é um feito. Eu acho que só por isso você merecia uma placa de achievements. Mas assim, ele é um dos maiores empresários, acho que o maior empresário que eu conheço. Eu já conheci muitas pessoas no mundo, né, trabalhando com várias pessoas em várias culturas, mas com certeza, assim, uma pessoa tão consistente quanto você, eu acho que eu nunca conheci. Então, obrigado. O nível de impacto, né, de não só olhar para o negócio como um sistema lucrativo, né, mas também a gente se conheceu na pós de negócios sociais, né, então Sim. A gente tem muitos valores alinhados nesse sentido também. Se tem alguém que me ensinou como empreender honrando os meus valores cristãos também, eu acho que você é a grande pessoa por trás disso tudo pra mim. Então, tem muitas coisas aqui pra gente conversar hoje, mas com certeza se tem alguém responsável pelo crescimento da minha empresa e agora, né, pelo meu pensamento em relação à atração à escala e tantas outras coisas que a gente vai falar hoje, com certeza é você. Então, gente, ele, inclusive, não estava presencialmente no evento, mas hoje ele está aqui presencialmente. Então, não podia perder essa oportunidade de gravar com ele para vocês, não é mesmo? Sim, verdade. Infelizmente, eu perdi a oportunidade de estar aqui, não foi possível. Estava fora do Brasil, rodando um programa em Portugal. Mas foi um prazer ter participado, ainda que distante, né? Sim. Mas ter tido a oportunidade de participar um pouquinho do evento e ver tantas pessoas bacanas reunidas em pró de crescerem, de se tornarem melhores empresários, de amadurecerem suas personas empresárias ao mesmo tempo que amadurecem os seus negócios. Isso foi muito bacana. Sim. Inclusive, eu até falei pra eles, eu nem sabia todos os números que você mostrou nos slides. Eu descobri aquele dia, eu falei pra eles, gente, eu nem sabia disso tudo, eu descobri isso aqui com vocês. Eu nem sabia. Mas tem que ter alguma surpresa, né? Não pode ser tudo... Não, eu entendo. É que já faz o quê? Faz 9 anos que a gente se conhece. Vai fazer 10 ano que vem, eu acho. Que é 2016, né? Após foi 2015, 16, né? Então são 9 para 10 ano que vem anos. faz 10 anos. Não, você tá, tipo, mantendo o mistério. Tô entendendo. Você não tá jogando todas as cartas. Não, tem que ir aos poucos. Exato. Eu tô entendendo. Tô entendendo o seu jogo. Tô entendendo. Então, gente, deixa eu contar rapidinho como a gente se conheceu. Como eu disse, ele foi meu professor na pós-graduação. Essa eu acho que é a história mais legal, assim, de como eu conheci alguém. Porque no primeiro dia de aula ele tava dando essa matéria com outra pessoa, inclusive, e aí, que era uma pessoa super, eu falo fluffy, né, tipo meio um perfil de RH, sabe? Aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa fofa. E eu, naquela época, eu acho que eu era uma pessoa muito fofa também. Eu acho que eu estava saindo dessa vertente da fofurice, mas eu ainda era uma pessoa muito fofa naquela época. E aí, eu me lembro que eu cheguei na aula e você sempre muito objetivo. E me lembrando o meu lado. Nossa, eu falei, gente, esse cara, ele me lembra o meu lado nova-iorquino. E aí eu falei, beleza, a gente tá mudando o modus operandi, mas vamos lá, porque vai dar boa, porque o conhecimento tá ali. E eu me lembro que eu cheguei pra você no intervalo, e eu falei, professor, olha só, eu acho você um grande babaca, mas eu tenho perguntas, posso começar? E aí eu lembro que você, tipo, muito carinhosamente, assim, ficou olhando pra mim, beleza. E eu comecei a te bombardear com perguntas, e você respondeu todas as minhas perguntas. Eu acho que levou praticamente o intervalo inteiro. Se não um pouco mais até, mas enfim. E daí, desde aquele momento, você orientou meu TCC na pós. Aí depois disso, quando eu comecei meu negócio, né, que daí você começou oficialmente a me mentorar. E daí a outra parte da história que eu também gosto de falar, porque eu sou empreendedora hoje, eu lembro, tipo, de todas as referências ruins que eu tive na vida de empresários e empreendedores, né? E aí eu olhava pra você e falava assim, mas empreender, eu não sei, eu não me reconheço como empreendedora, eu não acho que eu nasci pra isso. E você, Ellen, empreender não é sobre ter um CNPJ ou não, é sobre como você pensa. E eu não entendo, o que você tá vendo que eu não tô vendo? E daí eu lembro que você perguntou pra mim, qual foi a vez que você trabalhou numa empresa que você não quis resolver um problema, ou você não resolveu um problema que você viu? Aí eu, nunca. Aí você, é isso. Aí eu, se é isso? Então eu acho que eu posso me reconhecer assim. Foi a primeira vez que eu me reconheci
empreendedora na minha vida, né? E aí, depois disso, todos os momentos de crescimento da minha empresa, todas as coisas que eu quero fazer. Inclusive, agora a gente tem uma oferta juntos, Sim. né? Então... Vamos falar sobre isso Vamos hoje. falar sobre isso também hoje. Então, é uma jornada bem grande de crescimento, mas eu queria que você se apresentasse um pouco, porque é assim que eu te conheci. Mas antes disso, inclusive, tem muitas outras coisas, né? Que, Sim. Enfim, quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Claro. Bom, acho que antes de mais nada, deixa eu fazer um comentário sobre essa introdução da Ellen, quando ela colocou isso para mim, né? No mínimo, pode parecer estranho, né? Você tá dando aula para um grupo de pessoas e alguém chega para você e diz: eu acho que você é um babaca, mas eu tenho perguntas. Acho que a reação das pessoas natural é pensar assim: como assim você vai dar bola para alguém que te falou isso? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o que para mim é mais interessante é que para alguém te dizer isso, vir e te dizer isso, significa que aquela pessoa de alguma maneira se sentiu desafiada por algo que você falou. E para mim, as pessoas que se sentem desafiadas, e mesmo que elas discordem de você, porque não é sobre concordar ou não concordar, porque o que é verdade para mim pode não ser verdade para você ou para outra pessoa. Sim. Mas o fato de alguém se sentir desafiado e aceitar o desafio e vir se comunicar, eu acho que isso é o ponto central, né? Para prestar atenção, não é o que você disse ou o que você não disse. Porque eu tenho certeza que naquele momento, né, a tua intenção, mesmo que você tenha me achado um babaca na hora, porque eu estava basicamente fazendo o papel do professor que vai lá e questiona tudo. Eu estava destruindo todas as paredes, né, que as pessoas estavam usando para se encostar. Então, imaginem vocês que a gente está falando de uma disciplina que era análise e mensuração de impacto. A esmagadora maioria das pessoas participando dessa disciplina é uma disciplina nova. Foi uma das primeiras vezes que uma disciplina com esse perfil foi entregue numa pós-graduação no Brasil. E ela foi entregue por 2 professores ao mesmo tempo, com personalidades, perfis e histórias completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementavam fazendo um trabalho que eu fazia o bad cop e ele fazia o good cop. Então ele fazia o papel de trazer a parte de acolher e tudo mais, e eu fazia o papel de ir lá e destruir todas as paredes. Então, por exemplo, minha organização não governamental foca em impacto. Então, qual é o seu impacto? O meu impacto é tal coisa. E o que você faz? A gente faz isso, isso, isso. Mas espera aí, tudo isso que você está me descrevendo, 90% disso não conversa com o impacto que você está tentando me dizer que você está gerando. Sim. Então, você está só desperdiçando tudo isso aqui, todos esses recursos, esse tempo, e as pessoas... No início, elas me detestavam porque eu estava me atrevendo a questionar o que as pessoas estavam colocando na mesa. Focando no quê? Focando exatamente nisso. Peraí, como é que vocês vão reagir a esses desafios? Vocês vão simplesmente engolir com farinha? Vocês vão me questionar? Ou vocês vão refletir sobre? Porque das duas, uma, né? Refletir sobre era uma boa resposta, me questionar era uma boa resposta. Comer com farinha é a pessoa que não se importa. Sim. É a pessoa que está ali, tipo, né, e é a história, se a gente for olhar pelo lado cristão, né, é a história de ser morno. Então, seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Sim. Né? Então, eu acho que foi muito interessante porque você respondeu à provocação de falar, não, peraí, você está sendo babaca. E no fundo, na verdade, eu realmente precisava provocar as pessoas para tirá-las do quê? Do lugar comum, daquele lugar onde a gente está tão acostumado com aquilo que a gente faz, que a gente nem mais questiona o que a gente faz. Sim. E se tem algo importante de ser feito, é você se questionar sempre. Porque a gente não cresce porque a gente se acomoda, a gente cresce porque a gente continua se questionando e tentando encontrar formas melhores, formas mais adequadas, e desenvolver o seu potencial, a sua capacidade, e alterar, e ajustar e corrigir rumos. Então, quem se acomoda acaba que não se desenvolve mais. Né? Sim. Enfim, então dito isso, né, e voltando para a tua pergunta, né, deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Rodrigo de Alvarenga. Eu tive a grata surpresa e prazer de conhecer a Ellen mais ou menos 10 anos atrás, quase 10 anos atrás na pós-graduação. Mas a minha jornada é uma jornada longa que vem aí de uma pessoa que começou quando menino, pequeno, sendo aquele menino mala sem alça que não parava de perguntar para as pessoas o porquê de tudo. Tudo que quebrava, tudo que acontecia, que precisava de conserto, eu queria consertar. E era uma pessoa que, ao mesmo tempo,
queria sempre entender. Eu precisava entender as coisas. Não bastava alguém chegar para mim e falar assim, tal coisa é assim. Ok, mas por que é assim? Porque na minha cabeça, né, uma coisa não pode estar definida até que você entenda porque ela é daquele jeito. Então, para eu compreender o mundo, eu precisava compreender porque as coisas eram como elas eram. E, via de regra, eu acabava encontrando algum tipo de pergunta que, tá, mas e se a gente fizer desse outro jeito aqui, será que não é melhor? E desse outro, e desse outro? Mesmo quando era criança, claro, uma criança não tem muita capacidade de pensar em coisas que saem tanto assim da caixa. Sim. Mas o que era interessante é que eu era a pessoa que ficava questionando tudo. Então, essa característica de ficar sempre me questionando e sempre entendendo entender, eu posso fazer melhor? Eu posso fazer mais? Eu posso fazer diferente? Eu posso ir mais longe? Eu posso... faz parte de mim, tá no meu DNA, né? Então isso veio comigo a vida inteira, isso junto com algumas outras características que eu tenho acabaram construindo uma série de oportunidades na minha vida. Mas eu fui essa criança, fui a criança que tinha dificuldade para se inserir socialmente, porque meu superpoder definitivamente não é ser uma pessoa super sociável, não tenho essa coisa daquela pessoa que chega... Todos nós conhecemos alguém que chega numa festa ou num evento e conhece todo mundo e conversa com todo mundo e a pessoa faz isso com uma fluidez incrível e você fica, nossa, uau, aquela pessoa tem um superpoder de se relacionar com os outros. Bom, definitivamente esse não sou eu. Meu superpoder está mais para o lado de resolver coisas complexas, problemas complexos, resolver questões que são muitas vezes difíceis de serem resolvidas, porque eu tenho bastante facilidade de lidar com complexidade, com crise e com conflito, ao mesmo tempo em que eu tenho muita facilidade de vamos dizer assim, pegar qualquer coisa complexa e fragmentar isso em partes e peças que eu consigo remontar de uma maneira simples. Então, isso veio comigo, né? Fui a pessoa que começou a trabalhar com 13 anos como programador, depois de aprender a programar computador sozinho, isso lá nos idos de 1985 para 6, porque eu queria ter o meu próprio dinheiro para poder fazer o que eu quisesse com aquele dinheiro e não foi uma lição que eu aprendi com meu pai, não depender de pedir dinheiro para ele. Depois foi a pessoa que resolveu, poxa, eu queria ser engenheiro, né? Porque combinava com o meu jeito, essa pessoa que queria resolver problemas, consertar as coisas, etc. Mas ao mesmo tempo, a realidade era que eu precisava pagar a faculdade e para isso precisava trabalhar. E as duas coisas juntas significavam que eu não podia trabalhar, não podia estudar durante o dia, tinha que trabalhar durante o dia e estudar à noite. E engenharia na minha época não tinha noite, só tinha de dia. E para piorar, eram parte das aulas de manhã e parte das aulas à tarde em dias aleatoriamente alternados. Então era totalmente impossível. E aí fiz a próxima coisa que você faz quando você não sabe o que fazer. Pelo menos na minha época era o quê? Fazer administração. Então eu não fui fazer administração porque eu achava que a administração ia ser incrível. Eu fui fazer administração porque eu precisava resolver o meu problema. Eu tinha um problema, eu tenho que fazer uma faculdade. Não dá para ser engenharia, então qual que é a próxima coisa? Vamos fazer administração. Mas eu me encontrei lá. Eu me encontrei lá porque, junto com isso, eu fui resolver outro problema. Bem, eu preciso pagar a faculdade, preciso pagar a coxinha, preciso pagar o busão, preciso... Né? E para pagar tudo isso, preciso de um emprego que pague o suficiente para isso. Sim. E onde eu encontrei esse emprego? O único emprego que pagava isso era trabalhar no mercado financeiro. E aí eu fui trabalhar no mercado financeiro. Mas não pensa você que eu entrei no mercado financeiro pela porta da frente para ser trainee de um banco internacional. Eu entrei pela porta dos fundos para ser atendente de balcão, fazedor de café e qualquer coisa que eu fosse mandado fazer numa agência de varejo do Banco Bamerindos. Num lugar em São Paulo que era péssimo, que era o Largo da Batata, que era um camelódromo a céu aberto horroroso. Mas ficava perto da minha faculdade. Então, logisticamente era ótimo, era super conveniente. E era o suficiente para eu pagar o que eu precisava pagar. Então eu resolvi o meu problema. Só que coisas da vida, né? Eu resolvi meu problema e fui fazer isso. Ao fazer isso, né, eu acabei tomando contato com o mundo dos negócios via a minha experiência no banco. E relativamente rápido, eu acabei tendo oportunidades de crescer que elas foram produzidas não porque eu fui promovido, porque eu fazia café super bem e tal, então eu deixei de fazer café e passei a fazer chá, né? Não foi assim que funcionou. Aconteceu de forma totalmente aleatória. Por quê? Dentro de mim tem uma coisa mais forte do que eu, que é resolver problemas. Então, atendendo um cliente no balcão um dia,
eu percebi que aquele cliente vinha sempre. E eu fazia o quê no balcão? Dentre outras coisas, entregava extrato, porque naquela época o extrato era entregue para o cliente que ia no banco pegar, impresso em papel. E esse cara ia todo dia pegar o extrato. E todo dia ele estava lá, todo dia entregava extrato. E um dia ele me pegou lendo o jornal na seção de bolsa de valores, na parte de ações. E ele me perguntou aleatoriamente por que eu estava lendo aquilo. Eu expliquei que eu tinha interesse, que eu achava, gostava e tal. E a gente começou todo dia a conversar sobre isso. Ao conversarmos sobre isso por um certo tempo, um dia eu perguntei para ele, você investe dinheiro aqui no meu banco, né? Meu banco. E ele, não. Eu falei, mas por que você não investe dinheiro aqui? Porque nunca ninguém falou comigo sobre os produtos que o banco tem. Então ele tinha uma conta no banco, ele recebia dinheiro no banco e ele levava o dinheiro embora e investia em outro lugar. Na minha cabeça, aquilo era absurdo. Só que eu era o atendente do balcão, entendeu? Então, assim, só que para mim aquilo me parecia tão absurdo, o que eu fiz? Eu falei, tá bom. Eu fui lá, procurei material sobre os produtos que o banco tinha, que tinham a ver com o mercado de ações, li tudo que tinha para ler de material no banco sobre os fundos que o banco tinha para investir em ações, e na semana seguinte que o cara voltou lá, eu fui lá e falei, escuta, olha só, eu fui dar uma olhada e a gente tem fundos assim, 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 expliquei todos os fundos para ele, expliquei como é que funcionava, tal, valores mínimos, enfim, tudo que era para, tudo que precisava ser explicado. E aí ele agradeceu, mas não falou nada. Mais ou menos um mês depois, eu fui chamado lá na gerência para saber o seguinte, mas, Rodrigo, você conhece fulano de tal? E eu nunca tinha sido chamado na gerência, né? O gerente geral me chamando. Eu achei que eu fosse ser despedido naquele dia. Porque né, nunca ninguém tinha falado comigo. Sim. Eu só tinha falado com o gerente geral no dia que eu fui pedir o emprego. Com o meu currículo que não tinha nada escrito, praticamente, a não ser o fato de que eu tinha trabalhado com desenvolvimento de software, meio período, e era isso. E tinha uma fotinho grampeada e só. E telefone fixo, né? Porque isso faz tempo pra caramba. Pô, você é despedido. Aí o cara vai lá e me pergunta, você conhece fulano de tal? Conheço. Mas como que você conhece fulano de tal? Ah, eu falo com ele todo dia, ele vem no banco todo dia pegar extrato. Você conversou com ele sobre investimento? Claro, ele gosta, ele investe em ações, não sei o que, tal. Você sabia que ele investiu dinheiro no banco? Eu falei, não sabia. Ele investiu vários milhões, assim. Tipo, um dinheiro absurdo, né? Especialmente para mim, sim. Lá atrás. Era um dinheiro, meu Deus do céu, cara. Como que alguém Sim. tem tanto dinheiro assim? Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Nunca tinha ouvido um valor ligado a uma pessoa que eu tinha conhecido tão grande na minha Sim. vida. Foi a minha primeira experiência. E aí, eu falei, puta, sério? Ele investiu? Ele investiu. Mas o que você falou para ele? Ah, não, eu expliquei pra ele. Porque, veja, aí eu fui explicar para o gerente geral. É porque ele vinha todo dia, a gente começou a falar sobre isso. Depois de um tempo, eu perguntei para ele se ele investia no banco. Ele falou que não, porque ninguém nunca tinha falado com ele. Daí eu fui lá, eu li tudo que tinha para ler e expliquei para ele. E foi isso, eu não sabia que ele tinha investido. Aí o gerente geral virou para mim e falou assim, você tem gravata? Gravata? Como assim gravata? Você tem gravata? Eu não tinha gravata, mas meu pai tinha gravata. Umas gravatinhas de crochê, que na época era moda, era um troço horroroso. Mas enfim, tenho. Então, beleza, segunda-feira vem de gravata que você vai sentar naquela mesa ali, você vai virar assistente de investimento aqui na gerência da agência. Isso, ou seja, do cara que fazia café, atendia balcão, eu pulei para assistente de gerente para cuidar de investimentos no mercado financeiro em ações, porque eu era a única pessoa naquela agência que sabia falar sobre isso. Por quê? Porque eu sou curioso, porque eu li a respeito, porque eu me interessava e porque eu tive a presença de espírito de, ao perceber que tinha uma pessoa que se interessava, só tentar entender. Tá, mas se você põe dinheiro aqui no banco, por um acaso? Então, no fundo, ao tentar resolver um problema que para mim me parecia ser, poxa, tem um cara que se interessa por isso. Eu trabalho no banco que tem esses produtos, mas esse cara não põe esse dinheiro aqui. Isso para mim era um problema. Eu fui lá e resolvi o problema. Sim. De uma maneira muito simples. Então eu sou esse cara, né? A vida inteira eu fiz isso. Só que a vida inteira que eu fui fazendo isso, essas atitudes acabaram gerando oportunidades para mim impensáveis. Uhum. Como, por exemplo, sair de ser o cara que faz café e atende balcão para pular para assistente de gerente de investimentos. Sim. Um pouco depois, um outro evento relativamente semelhante nesse sentido de resolver um problema, me levou a sair da agência do varejo do Ameríndios e trabalhar na área internacional. E depois aconteceram mais uma vez, e isso foi construindo uma carreira ao longo do tempo. Então, eu acho que se eu pudesse resumir, né, isso tudo me levou a ter uma carreira de 21 anos no mercado financeiro,
desses 21 anos, 11 anos sendo superintendente, responsável por áreas de corporate, banco de atacado, middle market, também com experiências anteriores com a parte de banco de investimento, clientes internacionais, tesouraria, produtos e área internacional de um modo geral. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas estratégicas do mercado financeiro. Isso junto com o fato de ter feito administração, mas ter podido ver, né, o universo dos negócios acontecendo e levando em consideração que o mercado financeiro, para quem tem a oportunidade de trabalhar nessas áreas mais estratégicas, talvez seja, ou pelo menos naquela época era definitivamente o melhor formador de capital humano que existia no mercado. Por quê? Porque você precisava aprender sobre uma quantidade muito grande de coisas, além de ter que entender de economia, de como isso afetava as empresas, de como toda a questão de investimento empresarial produzia o crescimento econômico, num universo em que a gente tinha um país que tinha saído de hiperinflação para o real, e depois do real para começar a crescer a economia. Então, tudo isso somado me deu a oportunidade de me desenvolver de uma forma muito sólida. Como técnico, né, especialista, e depois como gestor por muito tempo. Mas para frente, eu passei a ter um drama diferente. Eu entendi que o mercado financeiro, para uma pessoa que sempre quis construir coisas, o mercado financeiro ele é um agente intermediador, ele não constrói, ele intermedia coisas. E eu percebi que dentro desse contexto estava faltando alguma coisa para mim, né? Eu queria construir algo. Isso tudo acabou me levando a pensar em me preparar para sair. E sair do mercado financeiro implicava em descobrir o que fazer, porque eu nunca tinha feito nada além de ter trabalhado no mercado financeiro. E os meus objetivos ali como profissionais no mercado financeiro, eu nunca tinha tido. A minha razão de entrar no mercado financeiro foi só para pagar as contas. O resto tudo foi acontecendo. Então, né, se eu tentar vender a história de que eu tinha um plano e nossa, eu sou um cara incrível, tinha bola de cristal, construí um plano perfeito, isso é tudo mentira. Eu não tinha plano nenhum. Eu entrei, peguei emprestado o foco de todo mundo queria ser diretor de banco. Tá bom, então eu vou nessa balada aí porque parece ser bom. E fui. E as coisas funcionaram por conta desse perfil de resolver problemas, de estar disposto a sempre fazer o esforço e nunca ter essa coisa do me contentar com o mínimo. Para mim, eu sempre tinha que fazer o máximo que eu puder. Isso é o que eu tenho que fazer. Eu não fazia isso pelos outros, fazia por mim. E ao longo do tempo fui entendendo que isso era bom para os outros também. E aí passei a fazer isso duplamente feliz, né? Então, depois disso, quando eu decidi que eu precisava pensar numa outra coisa para fazer da vida, eu acabei fazendo um processo investigativo, né? O que fazer? E a maior parte das pessoas com quem eu falei, eles ou investiam em franquias, as mais utilizadas à época eram franquias de alimentação, restaurantes, ou franquias de lavanderia. Nenhuma dessas coisas chamava minha atenção. Eu falei, nossa, mas putz, cara, não sei lá, não tô achando isso aqui muito interessante. E a outra opção era montar uma consultoria. Eu fui nessa. Ok, então vou fazer o quê? Vou montar uma consultoria para trabalhar como se fosse uma consultoria focada em M&A, aquisição de empresas, banco de investimento, transações financeiras, tal. Abri a empresa, minha primeira empresa, em 2010, para me preparar para sair, só que eu tinha um drama, né? Porque eu sempre tinha sido funcionário. Eu não tinha cabeça de empresário. Então, na minha cabeça, cara, mas eu ganho muito bem, eu preciso que a empresa me pague o meu salário. Então, eu estava pensando como funcionário. Para isso acontecer, a empresa tem que ter clientes, crescer, porque eu custo caro. Então, eu preciso fazer essa transição da seguinte forma: eu tenho que investir na empresa. Quando a empresa puder me remunerar, eu saio do mercado financeiro e venho para a minha própria empresa para ela poder me pagar o que eu ganho, né? Cara, meu planejamento falhou miseravelmente, porque tudo que eu imaginei que eu ia fazer, aconteceu tudo diferente. Exatamente por conta dessas características que vêm comigo desde sempre. Então, eu montei a empresa. Um pouco tempo depois, fui procurado por uma startup querendo fazer um piloto de uma tecnologia no mercado e precisava de um investidor anjo para fazer isso. E eu achei aquilo super curioso. Falei, nunca tinha ouvido falar sobre investidor anjo, nunca tinha ouvido falar sobre startup. Cara, mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa, então aquilo já ficou me corroendo por dentro. Cara, porra, mas é um troço que eu não conheço, nunca ouvi.
cara, minha curiosidade começou a borbulhar. Fui e fiz o investimento. 2 meses depois, 3 meses depois, veio a segunda, a terceira, com a mesma conversa. E aí eu percebi o seguinte, nossa, parece que tem uma coisa aqui que eu nem sabia que existia, mas não é aleatório, tem mais acontecendo. E nisso eu comecei um processo de aprendizado e desenvolvimento, comecei a buscar informação, fui viajar, fui para o Vale, fui conhecer de perto o lugar que me recomendaram como sendo, você quer saber sobre inovação, sobre startup, você tem que ir lá. Tudo isso somado me fez perceber o seguinte, esquece essa coisa de empresa, de fazer M&A, esquece tudo isso aí, nós vamos... Eu me apaixonei por isso, nós vamos trabalhar com empreendedores e vamos fomentar o desenvolvimento de empresas, porque se a gente fizer isso no Brasil bem feito, se fizermos 5% do que eu vivi no Vale, a gente muda o país inteiro. Porra, é isso. Achei uma coisa que eu queria fazer, porque eu nunca tive a vontade de trabalhar no mercado financeiro, eu tive a necessidade. Mas achei pela primeira vez uma coisa que, puta, eu quero fazer isso aqui. Descobri que já tinha gente fazendo isso no Brasil, fui conhecendo essas pessoas, comecei a fazer coisas junto com essas pessoas e a gente seguiu fazendo em Curitiba, em São Paulo, Brasília e outros lugares, e isso foi fomentando o ecossistema no Brasil. Ao mesmo tempo, eu continuei indo para fora. E essa de viajar e ir para os Estados Unidos e conhecer mais de perto, mais vezes, fui construindo algumas relações, isso me deu oportunidades de participar de programas, de aceleradoras, participar do processo de seleção de startups a serem aceleradas, e em lugares que são super famosos como o Vale do Silício, mas outros nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos, aí eu fui ganhando território. A gente acabou indo para a Europa, rodando programas lá, participando de programas de terceiros como especialista, depois fizemos programas no Oriente Médio, Canadá, alguma coisa na Ásia, e em paralelo a gente foi seguindo, fazendo no Brasil. Então tudo que eu tinha planejado para a minha suposta empresa, que ia ser uma boutique de investimento, caiu por terra e a gente fez uma jornada completamente diferente. E hoje eu sou a pessoa talvez mais... Eu nunca imaginei ser tão feliz com o meu trabalho, porque na verdade eu nunca imaginei que pudesse ter um trabalho que você pudesse fazer e que não parece, não cheira, você não sente como se fosse um trabalho. Sim. Você gosta de tudo, não de tudo que você faz, mas você gosta de fazer, né? Realmente tem paixão por aquilo que você está fazendo. Em que pese... né, as tarefas que você faz, nem sempre você gosta de todas. Sim. Mas, vamos dizer assim, do propósito como um todo, sim. Então, o Rodrigo é esse cara que fez essa jornada muito estranha, muito doida, assim, totalmente não planejada, e que, felizmente, teve a oportunidade de, através dessa jornada, conhecer muitos lugares no mundo, ter a oportunidade de ajudar e trabalhar com empreendedores em muitos lugares do mundo diferentes, empreendedores de startup, empreendedores de pequenas e médias empresas, de empresas familiares, e isso tudo foi andando junto com outras experiências que a gente foi tendo, de conselho de administração no Brasil, conselho de advisor board fora do Brasil, tanto de entidades quanto de empresas e de startups em diferentes estágios, e a soma de tudo isso acabou virando o quê? O Rodrigo que se tornou professor, porque essa coisa de trabalhar com as pessoas e no desenvolvimento delas, para mim sempre foi um negócio que eu via brilhava meus olhos assim, eu posso ajudar alguém? Posso. Putz, isso era incrível. E destravar, né, por conta dessa coisa de lidar com complexidade de forma muito simples, tem outras coisas que para mim é super difícil e para as outras pessoas parece super fácil. Mas para mim é muito difícil. Mas isso para mim parece muito fácil. Sim. Então, eu fui encontrando um lugar onde tudo se encaixou. E aí, eu acho que quando você acha esse lugar, é onde seus superpoderes, eles encontram o sweet spot, né? Que é o lugar perfeito a partir do qual você consegue adicionar o máximo de valor para você e para os outros, ao mesmo tempo. Então... vira uma missão, mais do que qualquer coisa. Então esse é o Rodrigo, numa versão meio longa, talvez, mas enfim. Inclusive eu lembro da primeira vez que você me falou sobre isso, eu ainda estava na pós, e você me falou assim, porque na época da pós, quando você me conheceu, eu tinha 20 milhões de coisas paralelas ao mesmo tempo, né? E você falou, Ellen,
para pessoas que têm, eu não sei qual foi o termo, mas pessoas que têm muitas capacidades, sei lá, né? Que eu fazia muitas coisas e tal. Você falou, vai chegar uma hora que você vai ter que escolher uma coisa que você vai querer ver crescer. E daí você vai escolher focar numa coisa só. E daí eu tenho certeza que foi isso atrelado àquele evento dos Estados Unidos do meu mentorado me segurar e falar, você vai vir no ano que vem, porque a gente precisa de mais mentores como você. Cara, eu acho que esses dois fatores juntos culminaram em, tipo, beleza, eu vou pegar esse dom que Deus me deu e vou fazer uma empresa disso e eu vou ser responsável. Eu vou finalmente ser responsável com isso, né? Inclusive, você foi a pessoa que, tipo, conseguiu ver, né? A forma de sistemas de frameworks que eu tenho, que vem muito do design, atrelado, tipo, esse expertise da estratégia, que hoje é o carro forte, o meu carro-chefe, né? De tudo que eu tenho desenvolvido. E eu tenho certeza que, assim, essa tua paixão por ensinar de pessoas é o grande precursor que também te fez muito olhar. Porque uma coisa que você me ensinou também foi que o investidor não investe na empresa, ele investe na pessoa que segura essa empresa. Sim. Né? E eu lembro que muitas conversas que a gente teve a respeito desse universo, tanto do investimento quanto de como criar uma empresa, como escalar uma empresa e o que as startups ensinam para empresas tradicionais e vice-versa. E foi muito isso que me trouxe, até hoje, inclusive, né, como estrategista, olhar para os negócios, não só os negócios, mas os modelos de negócio e as pessoas por trás desses negócios, né? E criar coisas que se sustentam e perduram ao longo do tempo. Porque uma coisa que também você me ensinou é que o negócio é uma coisa que a gente cria para justamente sustentar alguma... Seja um legado, seja uma visão de mundo, seja o financeiro. No começo, sempre eu acho que tem um pouco disso, né? Vamos pegar nosso propósito e viver do nosso propósito, né? Que é um pouco ali do negócio social, que foi onde a gente se encontrou. Mas uma outra coisa que também você me ensinou foi que qualquer negócio gera impacto, seja ele com ou sem fins lucrativos. Sim. E eu acho que ter essa consciência foi o que me fez empreender pensando na estratégia de fins lucrativos, sabendo que de qualquer forma eu ia ter um negócio que gera impacto. E eu acho que isso me deu liberdade poética de pensar, tá bom, então empreender de qualquer forma, eu vou ter uma responsabilidade social aqui. Sim. Mesmo que as pessoas que façam isso não percebam, né? Então, foi você que trouxe muito dessas reflexões que hoje, inclusive, são coisas que eu entrego para os meus mentorados, para os meus clientes, né? E, inclusive, foi uma das grandes coisas que fez a gente começar a falar sobre trabalhar juntos, né? Foi esse alinhamento de visões e de valores, mas muito de até onde vai o meu escopo, porque por mais que eu tenha trabalhado fora do Brasil, nossa experiência é muito diferente, né? Você cresceu dentro de um escopo de empresa como um time muito diferente de mim, que eu trabalhava com consultores em projetos, que eram coisas muito flutuantes, né? Então, o que eu sinto também aqui nas nossas conversas foi entender essa diferença. Porque, querendo ou não, muitas vezes eu lembro de você falar, Ellen, se você quer tal coisa, então você vai ter que subir a escada corporativa mesmo, não tem outra forma de chegar nesse lugar, né? E entender os prós e contras dessa escolha, entender os prós e contras da empresa e, tipo, fazer escolhas difíceis, que eu acho que é uma coisa que a tua visão sempre me trouxe muito, né? De conseguir trazer consciência para essa tomada de decisão, que é o que eu falo muito para os meus mentorados e que fez a gente criar essas ofertas juntos, né? Que eu falo para eles que até um certo ponto, até um certo tamanho de empresa, a coisa que eu mais falo para eles é a única coisa que você não pode delegar é a tomada de decisão. Você pode contratar um gerente, você pode até ter um diretor, mas assim, a decisão em última instância vai acabar sempre sendo do dono da empresa até um certo tamanho. E depois disso, quem me trouxe a consciência de que, de fato, a tomada de decisão cria-se uma estrutura de tomada de decisão. É a estrutura de conselho. Sim. Né? Que é onde, tipo, bate no meu limite, porque, de fato, esse é o universo que minha experiência ainda não comporta. E é onde a gente tem também essas coisas de, tipo, o tamanho da tomada de decisão do conselho e de por que uma empresa cresce nesse tamanho. Então, eu queria começar a minha série de perguntas para você, porque hoje meu papel aqui é ser o advogado do diabo. E mostrar para as pessoas coisas que a gente às vezes conversa só eu e você, né? Sim. Então, assim, para quem tá assistindo a gente, vou explicar um pouco também desse contexto das nossas escolhas de fazer coisas juntos.
acho que a maior parte das pessoas conhece minhas ofertas para quem fatura menos de 1 milhão, né? Que são as mentorias, que é o Master, que são coisas para quem ainda não chegou num momento de tração ou de escala, tá crescendo, tá terminando de crescer, tá ainda, né? Às vezes tem um time, mas nem é um time próprio, é um time de prestadores de serviço, PJs emprestados, né? E mesmo que a pessoa tenha um time, às vezes, é muito uma questão de terminar a estruturação de processos, que às vezes a gestão não tá boa, a eficiência, né? Enfim, tem uma série de coisas pra gente conseguir antes de chegar numa escala de fato, né? Antes de até criar atração. E é ali que eu consigo trazer mais desse pensamento estratégico para essa eficiência, né? Então todo mundo conhece isso. Mas até no evento foi uma pergunta que fizeram, tipo, tá, Ellen, e o que você oferta para quem tem mais faturamento, né? E daí entra a nossa estrutura de, tipo, empresas que estão ali para cima dos 10 milhões, empresas familiares, ou startup, enfim, a gente tem uma série de coisas ali que a gente comporta. Então, eu acho que eu gostaria de começar as minhas perguntas para você, para tirar as coisas que a gente conversa. Qual que é, até onde vai a estratégia e até onde a estratégia dentro da cabeça de uma única pessoa, né? Tipo, um CEO, um co-founder, tipo, 2 pessoas, mas nunca, sei lá, muito difícil ser mais do que isso, né? Pessoas que realmente estão tomando decisões, porque daí a gente já não tem mais um tomador de decisão, né? A gente já tem uma outra estrutura. Até que ponto de crescimento da empresa faz sentido isso ficar numa pessoa só? E até que ponto faz sentido a gente começar a ter uma estrutura de tomada de decisão que não depende de uma pessoa só? Essa é uma pergunta ótima, né? Eu diria o seguinte, primeiro, a fase inicial ali, vamos imaginar que a fase 0 é você entender qual é o problema que você resolve, para quem você adiciona valor e como você faz isso, né? Então você vai ter a sua primeira versão de produto. Isso é um universo muito conhecido das startups, mas menos conhecido das empresas da velha economia. Ou empresas, vamos dizer assim, ditas mais tradicionais. Depois disso vem a fase em que você, ok, então eu encontrei aqui o fit, né? O encaixe entre uma dor ou um problema que eu resolvo e uma forma de resolver, um formato de entregar valor para aquele público. Aí você vai para uma fase número 1, né? Então você sai do 0 e vai para o 1. Até se vocês já leram aquele livro do 0 ao 1 e do 1 ao N, esse livro ele é baseado quase que totalmente num economista que chama Schumpeter, que é, na minha visão, meu economista preferido e, na minha visão, um dos mais importantes economistas que a gente tem na história da economia, porque ele conseguiu explicar de forma muito tangível o papel do empreendedor e / do inovador. E ele explicou isso dentro de um conceito que ele desenvolveu, que é a destruição criativa, e depois ele avançou esse conceito para algumas outras coisas. Então, se vocês não conhecem, acho que vale a pena conhecer pelo menos a síntese desse trabalho. Porque ele explica muito do que está nesse livro que foi escrito por um cara lá do Vale, do Silício. O livro ficou super famoso, mas na verdade esse cara pegou Schumpeter e deu uma reformatada em algumas coisas ali para ter uma linguagem, vamos dizer, mais atualizada, talvez, ou mais fácil de digerir. Que é o quê? O do 0 ao 1 é você sair do... Existe um problema, eu consegui empacotar alguma forma de solução e eu consegui encontrar um encaixe porque o público que tem o problema enxergou valor na minha solução. Quando isso vira verdade, você sai do 0 e vai para o 1. Do 1 para frente é o que o livro chama do 1 ao N, né? Ou seja, você começa a crescer. Então, o do 0 ao 1 eu tive sucesso em criar uma solução, sim ou não? Validação. Se sim, fui para o 1. Se não, eu continuo no 0. Né? Eu estou simplificando, né, o conceito, mas é muito sobre isso. Então, quando você cria um negócio, seja porque você está tentando fazer isso conscientemente, ou porque você inconscientemente, na verdade, poxa, eu perdi o emprego e tive que criar uma forma de ter renda. Ou, eu até nem perdi o emprego, mas eu estou querendo trocar de vida e acho que ter uma empresa, ou uma franquia, ou uma outra coisa faz sentido. Ou ainda, pô, eu vou formatar um serviço porque tem uma coisa aqui que eu sei fazer que eu acho que consigo fazer para outras pessoas, ou empresários, ou empresas, ou seja o que for. Se você não tem consciência completa de que você está entregando algo que precisa ser percebido pelo público como uma solução que não precisa resolver 100%, mas que resolve o suficiente para que o público enxergue valor e valide a sua oferta escolhendo você,
De qualquer forma, né, à medida que você vai descobrindo como acertar o seu produto ou serviço, em algum momento, quando acontecer de você perceber, ok, agora finalmente eu acertei o produto ou o serviço que eu estou oferecendo e estou conseguindo converter meus primeiros clientes. Então você sai do 0 e vai para o 1. O que acontece no 1? No 1 acontece um negócio interessante. Você precisa começar a aprender sobre, ok, então agora como eu adiciono eficiência para isso? Que é o quê? É melhorar meu operacional e conseguir descobrir como que eu consigo resolver o meu comercial. Eu consigo vender a minha solução, trazer mais clientes e consigo entregar de uma maneira um pouco mais eficiente. Essas duas fases, elas são normalmente, elas podem ser e funciona bem se você tocar como eu sou o founder ou tem um time aqui de fundadores que construiu a empresa junto. Essas duas fases dá para passar. Só que quando você chegar no lugar em que nessa fase 1 você, ok, eu consegui casar essas duas coisas, então eu tenho uma certa eficiência operacional e consegui realmente validar qual é o meu nicho, né, qual é o minha persona, meu tipo de cliente que melhor encaixa com o que eu ofereço. Dali para frente, a próxima coisa que você precisa fazer é entender como você ganha tração. E tração de forma consciente. O que é isso? É você identificar de que maneira você pode acelerar a conversão e acelerar o volume de entrega, ou seja, vou entregar para mais clientes, mantendo o seu operacional funcionando bem. Sim. E isso se fosse um gráfico, né? Pensa que você está mexendo na inclinação da curva, né? Sim. Então eu preciso mexer na inclinação da curva. Quando você dominar esse trecho, aí você vai discutir o quanto você pode escalar. Então a escalabilidade do negócio, ela deriva de você ter aprendido a lidar com a atração. Respondendo a sua pergunta agora, na fase 0, você pode fazer uso de mentores ou pode fazer uso de advisors? Pode. Isso adiciona valor? Sim. Só que sempre depende de quem são os seus advisors e quem são os seus mentores. Isso pode mudar muita coisa. Na fase 1, você pode fazer uso? Pode. Na fase 2, que seria atração, você pode fazer isso? Também pode. A diferença entre as fases é a questão, primeiro, se a gente estiver pensando em ajuda externa, né, mentores ou advisors ou ambos, é o nível de ajuda que eu preciso do ponto de vista de maturidade das pessoas que eu estou trazendo para me ajudarem. Então, essa ajuda externa ela é sempre bem-vinda, ela pode ajudar em todas as etapas. Existem etapas que mesmo que você não tenha essa ajuda, você consegue avançar. A diferença provável, ela tende a ser quanto tempo vai levar para você chegar na próxima etapa. Tem muito a ver com o tempo. A partir da fase de tração para frente, não é só o tempo. Passa a ser o tempo que leva para você vencer a etapa, mas também passa a ser o seguinte, quando você chega na tração, você não é mais um competidor que está sendo ignorado pelo resto do teu mercado. Você passa a ser um competidor que passa a ser visto pelo seu mercado de alguma forma. Então não é só o tempo de você amadurecer e avançar, mas também tem a ver a taxa de captura do mercado. Né? Começa a ter importância a minha taxa de captura do mercado, ou seja, como eu cresço. Porque é entender como produzir crescimento que vai te levar para uma fase de escala. A partir desse ponto, estratégia começa a ter uma importância que não dá para ser mais ignorada. Então, se você não teve esse apoio antes, desse ponto para frente, ele passa a se tornar muito mais relevante. Porque você não vai enfrentar só questões internas, ou principalmente questões internas. Sim. Você vai enfrentar questões internas combinadas com questões externas. Então, você vai enfrentar, poxa, eu preciso melhorar minha eficiência, preciso melhorar minha conversão. Eu preciso fazer isso de maneira que eu valide o máximo possível o meu perfil de cliente ideal, em que eu consigo converter com a máxima velocidade. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso crescer. Ao mesmo tempo, eu tenho que entender o que os meus concorrentes estão fazendo para eu não perder de vista os meus próximos passos evolutivos, seja do meu produto, do meu serviço. Eu preciso manter, né, no meu radar quais são as possíveis próximas personas ou
os possíveis próximos produtos ou serviços que eu vou colocar para a mesma persona ou para personas diferentes. Então, as variáveis que você precisa lidar são em número maior e importância maior. Então, para empreendedores que já fizeram isso várias vezes, você acaba fazendo essa jornada na primeira vez, se apanha bastante. Na segunda vez, você também apanha, menos, mas apanha. E se você fez mais vezes, você conseguiu desenvolver uma maturidade e ficar calejado de certas coisas, e aí você começa a navegar nesse oceano aí com mais facilidade. Mas se você tem uma situação em que essa é a minha primeira empresa, a minha segunda empresa, a minha terceira empresa, poxa, eu talvez não tenha chego nessa fase que eu estou agora nas empresas anteriores, nas tentativas anteriores. Ou ainda, obstáculos do meu mercado estão dificultando o meu avanço, isso significa, e você está tendo dificuldade para lidar com isso, isso são sinais claros de que você precisa trazer o quê? Você precisa trazer expertise e know-how para o teu negócio. Sim. Para quê? Para fazer com que o teu negócio consiga atravessar os desafios que você está enfrentando no menor tempo possível e com o menor nível de danos. Uhum. Se a gente fizer uma analogia que o seu negócio é um barco e você está tentando atravessar o oceano saindo de qualquer lugar no Brasil para chegar em qualquer lugar na Europa, por exemplo, o nível de danos que você vai ter ao longo do percurso pode afundar o teu navio. Sim. A maior parte dos navios afunda. Sim. No universo de criação de empresas, né, a taxa de mortalidade é muito alta. Uhum. Ah, Rodrigo, mas você está falando de startups ou de pequenas e médias empresas? Tanto faz, porque a mortalidade Sim. dos dois tipos de empresas é muito alta. Sim. 90% das startups morrem nos primeiros 3 anos. Claro que esse número varia um pouco dependendo do país, mas vamos pegar vamos manter esse número, porque ele é uma boa indicação. Desses, 43% morrem porque desenvolveram um produto ou serviço que não tem para quem ser vendido, porque o mercado não compra, não tem interesse. Sim. Então é aquela história de ter um produto que resolve um problema que não existe. Sim. Ou que não é como você imaginava. Sim. Então, isso poderia ter sido evitado com validação. Com validação. Isso poderia ter sido evitado com mentores ou advisors te ajudando a refletir, a entender o que você está fazendo de errado. Sim. A tua proposta de valor. No mínimo, você poderia ter evoluído muito mais se você tivesse sido questionado. Sim. Então, pode parecer estranho, né, dizer que, mas isso significa dizer que eu não consigo montar minha própria empresa se eu não tiver ajuda externa? Não, você até consegue. Só que você vai gastar muita energia, tempo e outros recursos apanhando em coisas que pessoas que estão por aí, que são especialistas nisso, já têm muitos anos de experiência e podem te ajudar com isso. Sim. Ato contínuo, nas fases mais importantes, ou seja, poxa, eu consegui passar da primeira onda da arrebentação lá e vou ter a chance de aprender a surfar. Legal, mas e aí? Você quer se arrebentar e arrebentar a tua prancha logo na primeira onda ou você quer... Então, quanto mais você avança, mais importante ficam as suas tomadas de decisão, porque erros que às vezes decorrem apenas de falta de experiência custam caro. E é aqui que você começa a fazer, ou poderia começar a fazer, ou deveria começar a fazer bom uso, né, de mentores e advisors. Se você não usou antes, nesse momento é um momento super indicado. Sim. Além disso, né, se a gente fosse pensar assim, poxa, mas Rodrigo, tudo que você está falando parece que conversa muito com as startups. É verdade. Mas também conversa com as pequenas e médias empresas. Porque pequenas e médias empresas são empresas que às vezes estão aí, faturando 10 milhões, 20, 30, 50, 100 milhões. Mas estão fazendo um processo de passar a bola para a próxima geração. Uhum. Ou estão enfrentando um desafio de mercado, que estão perdendo mercado porque o mercado está mudando e elas não perceberam a tempo e agora estão perdendo mercado muito rapidamente. Ou o produto e o serviço foi sendo substituído por soluções baseadas em tecnologia e não vi, comi bola e agora meu produto está defasado. Então, pequenas e médias empresas sofrem com isso, só que de uma forma diferente. É muito difícil você resolver um problema, né? Einstein dizia que você não resolve um problema no mesmo nível que ele foi criado. Uhum. Você precisa olhar de um outro ponto de vista para resolver o problema. E é muito difícil para as pessoas que estão dentro do problema enxergarem o problema de um outro ponto de vista. Por quê? Porque você viveu aquele ambiente em que o problema acabou emergindo de uma forma ou de outra. Tenha você alguma corresponsabilidade ou não. Uhum.
Então, se isso for verdade, é muito mais provável você conseguir vencer este problema com apoio externo do que sozinho. Sim. Então, acho que nesse contexto é que a gente se desafiou a montar e a começar a discutir como a gente pode apoiar empreendedores juntos, né? Sim. Você falou de estratégia, de sistemas, né, um pouco mais cedo. E aqui eu acho que eu não posso perder a chance de falar sobre essas duas coisas. Estratégia não é, e planejamento estratégico não é você fazer um PowerPoint super legal, projetando quanto você vai crescer para ficar alinhado com a taxa de crescimento do seu mercado e usando todas as variáveis possíveis no seu PowerPoint. Isso é muito principiante. Uhum. Eu vou colocar uma coisa meio provocativa, mas isso é um erro de principiante, porque isso não tem nada a ver com estratégia. Isso é basicamente você fazendo assim: eu vou atualizar os valores pela inflação, beleza. Dito isso, então supostamente para ter o mesmo tamanho que eu tenho hoje daqui a um tempo, se o mercado crescer 5, eu preciso crescer 5. E aí tá tudo bem. Não tá tudo bem. Na verdade, você está se iludindo e muito provavelmente você está contribuindo para sua empresa passar por várias dificuldades num futuro muito próximo. Então, estratégia é muito mais sobre qual é a visão que você tem e o que significa vencer, né? Aonde é a vitória que você está buscando e de que forma você pode chegar lá e depois sistematizar isso para dentro do que você precisa fazer. Sim. Isso é como você combina estratégia com design para sistematizar a ação. Sim. Porque não adianta você ter planejamento estratégico, pagar por isso e depois não transformar isso em ação e a sua empresa morre ou perde valor ou perde mercado porque, na verdade, o planejamento estratégico que você até pagou a consultoria para fazer isso não foi seguido. E isso é um erro que acontece em larguíssima escala nas empresas. Que é o ponto onde eu sempre falo, cultura e estratégia é importante, tudo é importante. A questão é quando se torna importante e quando realmente é essencial para o crescimento do teu negócio. Porque nem tudo é importante ao mesmo tempo. Ou tem o mesmo nível de importância, dependendo do nível de crescimento do teu negócio. E esse eu acho que é o ponto crucial de tipo, mas então, sei lá, porque a pessoa que está ouvindo a gente aqui pode pensar assim, meu Deus, eles estão falando de, a gente vai começar a falar um pouco mais agora, né, de conceito, você está falando de sistemas, você está falando de design dentro desses sistemas que a gente fala de negócios ou de várias empresas ou o que quer que seja. Meu Deus, a pessoa pode estar ouvindo assim, falando, eu nunca pensei nisso, eu só tenho um negócio, meu Deus, eu fiz errado. Não, na verdade eu acho que as coisas se tornam importantes de acordo com como você está crescendo, é o que eu sempre falo. Não dá para tratar um bebê de 5 meses do jeito que você trata um adolescente de 15 anos. Tem coisas que vão se tornar importantes no crescimento desse ser humaninho, né? Então, é a mesma coisa com uma empresa. Assim como lá no comecinho, a validação é a coisa mais... Eu falo assim, né? Você tá criando a tua empresa? Por favor, pelo amor de Deus, vamos vender e vamos validar. Tipo, essa sempre vai ser a coisa mais importante. Mas no crescimento, gestão, processos, otimização, eficiência, entrega, se tornar pronto para atender essa atração é muito importante. E daí, a gente tem um comecinho de uma cultura, quem sabe, ali, mas ainda assim não é o ponto crucial. Quando a gente começa a ter tração em escala, que daí sim, a cultura, de fato, a estrutura que sustenta tudo isso, alinhada com a estratégia, que é o que você falou de, tipo, como a gente vai chegar onde a gente quer chegar e o que significa vencer, aí, de fato, essas coisas começam a ter uma relevância que lá no começo, quem sabe, não era, meu Deus. Eu sei que no universo das startups, quem sabe isso seja um pouco mais relevante, mas em questão de velocidade, isso, inclusive, a gente tem uma perspectiva sobre isso, né? Sim. Qual que é a diferença na tua perspectiva em relação a essa velocidade? Eu acho que o ponto mais importante de destacar talvez seja o fato de que as startups elas são criadas num contexto em que a velocidade é levada em consideração no D0. No primeiro dia você já leva a velocidade em consideração. E as empresas tradicionais, ou as empresas da velha economia, ou as empresas de setores que não são tão, vamos dizer, dependentes de tecnologia, se é que isso existe hoje em dia, né? Porque eu acho que isso é uma falha de entendimento, né? Todos somos dependentes de tecnologia, porque, por exemplo, se a gente desligar as maquininhas de cartão de crédito, acabou o mercado de tudo. Nada vai funcionar. Mas o que a gente comumente chama de empresas tradicionais, ou velha economia, etc., muitas vezes elas têm uma situação em que a velocidade de construção de uma empresa familiar, uma pequena, média empresa,
Você teve uma geração que criou, 30 anos depois, a empresa fatura 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões, 300 milhões, meio bilhão, às vezes 60 milhões, enfim. Mas você teve uma curva, né? Então a empresa se acostumou com uma velocidade que é uma curva longa. Só que, o que a gente tem que ter em mente, né? Se a gente pensar e fizer uma comparação das tecnologias, e olhar lá para trás, e pegar as tecnologias, quanto tempo levou para cada tecnologia adquirir ou ter um número de 50 milhões de usuários? Lá atrás, as tecnologias tipo TV, né, voar, ir para algum lugar, viajar de avião, etc., levavam décadas para alcançar 50 milhões de usuários. O Instagram levou meses. Então, assim, o ChatGPT levou 2 meses. Sim. Né? Então, para chegar em 100 milhões de usuários. Sim. Então, assim, o que a gente tem que entender não é sobre a tecnologia, é sobre a disposição das pessoas de tomar decisões mais rapidamente. Sim. E de mudar o seu comportamento mais depressa. Sim. Por quê? Porque no passado levava muito tempo para as pessoas ou terem condições de acessar financeiras, sim, ou se sentirem suficientemente confortáveis para aceitar uma mudança. Early adopters. Exato. Sim. Agora, essa velocidade é muito maior. Sim. Se você pegar isso e combinar com o fato de que nunca na história da humanidade a evolução, né, da infraestrutura, leia essa infraestrutura, vamos chamar de internet para ficar mais fácil. Sim. A infraestrutura de comunicação, internet, sim, streaming e tudo mais. A infraestrutura tecnológica, que é o uso de softwares para ganhar eficiência. E junto com isso, as outras tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, apoiadas nessas duas, nunca aconteceu de ser tão rápido. Então, se você tem uma empresa super tradicional e tem a ilusão de que tudo bem se eu andar nessa curva que eu estou andando, isso é uma ilusão. O seu concorrente, muitos também estão nessa ilusão, mas alguém vai sair dessa ilusão e vai tomar decisões diferentes. Estes alguém são aqueles que capturam o mercado mais depressa. Então você tem lá um segmento de mercado que cresce 5% ao ano. Nos dias de hoje, tem alguém que está crescendo acima de 5% e está tirando o mercado dos outros. E tem alguém que está crescendo 5% e está iludido de que está mantendo sua participação. E tem o pessoal que está crescendo abaixo de 5% e está perdendo o mercado. Sim. Esses são os que morrem mais rápido. Os que estão na curva dos 5 são os iludidos. Quem são os iludidos? São aqueles que acham que ao manter os 5 estão garantindo a sua perpetuidade, o que não é uma verdade. Por quê? Porque eles só são as próximas vítimas, sim, na verdade. Se você pensar que capturar mercado é quase como se fosse uma analogia a ganhar musculatura, sim, as empresas que capturam mercado ganham musculatura. As empresas que não capturam mercado, seja elas empatando ou perdendo mercado, elas estão perdendo musculatura. Sim. Não tem uma opção do meio. Ou você está ganhando musculatura ou você está perdendo musculatura. Sim. Ah, mas eu estou mantendo a musculatura. Não, você não está mantendo. Porque o que está acontecendo é que você, no máximo, consegue ficar na média. Porque 5% é a média. E daí você a não média performa. É o pior lugar, você não Sim. performa. Sim. Então significa que você não consegue vencer as empresas que estão capitaneando a transformação do seu próprio segmento. Sim. E se você pensar que várias outras coisas externas ao seu setor de atividade estão mudando também, sim, e às vezes matam o seu setor de atividade, ah, Rodrigo, mas espera aí, você está exagerando. Não estou exagerando. Todo mundo que já estudou administração na vida, fez algum curso de graduação ou pós-graduação que esbarrou em economia, ou administração, ou marketing, ou outros, ouviu falar de um cara chamado Porter, ouviu falar dos P's do Porter, ouviu falar das forças de mercado do Porter, e ouviu o exemplo de que o mercado das empresas do setor automotivo era imbatível, por conta do poder de barganha, e que nunca, jamais em tempo algum, alguém conseguiria quebrar a barreira do poder de barganha das montadoras, porque elas eram as superpoderosas do setor automotivo. Onde elas estão agora? O que está acontecendo nesse setor? Eles estão sendo esmagados pela indústria automotiva na China e eles foram destroçados pela combinação do Uber e da Tesla. O Uber porque mudou o modelo mental de todos nós de propriedade para serviço. Ao invés de pensar no ativo, que era o carro, a gente passou a pensar em mobilidade. E essa caixa de Pandora não tem como voltar atrás. Já era, aconteceu. Junto com isso veio a Tesla que, né? Não, vou fazer um carro esportivo elétrico. Ah, não vai, não tem jeito, não é impossível, você não vai ganhar da gente.
Uma empresa do nada surgiu e foi lá e provou o impossível. Só que ao fazer isso, ela abriu as portas para o mercado dos carros elétricos. O que aconteceu? A China veio a reboque disso daí e está vendendo carro elétrico no mundo inteiro. Essa discussão pode ser grande, pode ter um monte de coisa, mas o fato é que as montadoras nunca experimentaram uma crise tão grande. Várias delas deixaram de existir, foram compradas por outras empresas e hoje a gente tem marcas super, super famosas que eram tidas como uau, que são de empresas, por exemplo, se você pegar grandes grupos. A Jaguar, quem é o dono da Jaguar hoje? Uma empresa indiana. Entendeu? E aí a gente pode pegar várias dessas marcas que são donas, são de quem hoje em dia? De empresas que você fala assim, nossa, é impossível, é absurdo, não, jamais vai acontecer. Mas aconteceu. Então, se isso pode acontecer no setor automotivo, não se iluda, pode acontecer no seu setor, não importa o que você faça. Sim. Como é que você sobrevive? Não é você, ai meu Deus, mas então o que eu tenho que fazer? Você tem que se tornar uma empresa ambidestra, é um conceito, que é uma empresa que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, você vai fazer o que você faz, mas você precisa fazer isso muito bem, você precisa fazer e entender as mudanças que estão transformando o seu setor de atividade para se transformar junto, mas de preferência mais rápido. Mas você precisa entender quais são as próximas coisas que você pode fazer para gerar valor. Sim. Porque, no fundo, né, é mais ou menos dizer o seguinte, você criou uma empresa para gerar valor ou você criou uma empresa, por exemplo, para vender carro? Porque se você criou uma empresa para vender carro, você, em tese, você vai começar e terminar, vai morrer vendendo carro. Sim. E não pode fazer mais nada. Sim. Se você for uma empresa de mobilidade, outro você pode jogo. vender muitas coisas, é outro jogo completamente diferente. Uma empresa que fabrica automóveis é uma empresa que fabrica automóveis ou é uma empresa de engenharia? O que mais tem lá dentro de uma empresa que fabrica automóveis? É engenheiros. Porra, quem projeta um carro não pode projetar outra coisa? Não pode projetar uma casa num container? O que é um carro? É um container que tem ar-condicionado, refrigeração, energia, né? O equivalente ao elétrico, só que nesse caso é a combustão, mas não importa. Tem o conforto, tem se a gente fizer uma extrapolação, um carro é uma mini casa. Você só não pode dormir no banheiro. Porque é muito pequeno, mas... Entende? O ponto é o seguinte, poxa, eu preciso revisitar o porquê eu existo e como eu vou continuar gerando valor daqui para frente. Não adianta lutar contra as mudanças. As mudanças, elas vão acontecer, você queira ou não queira. É isso. E aí, nesse lugar, é que é muito importante para as empresas, especialmente as empresas familiares, e leia-se, né, com empreendedores, né, com uma visão mais startup, seja produto, seja serviço, ou empresas da velha economia, mais tradicionais, não importa como a gente chame. Esse universo de empresas tem muito a se beneficiar. E aqui eu vou falar uma coisa que pode parecer estranho dizer, né? Quando você pega uma empresa nesse universo e fala assim, poxa, mas eu não sou tão grande quanto uma multinacional gigantesca, é verdade, é exatamente por isso você pode se aproveitar da oportunidade que o momento oferece muito mais rapidamente do que uma multinacional. Que vai levar um tempão para tomar decisões, que vai ter um monte de burocracias, que já vai ter um investimento em trocentas plantas industriais ou não sei o que lá, e para mudar tudo aquilo tem um custo financeiro altíssimo. Para quem é menor... É mais fácil. É muito mais fácil. É mais rápido. É mais rápido e você pode ser, inclusive, aproveitar a oportunidade para se tornar muito mais relevante. Então, hoje, nunca houve um momento tão interessante para estas empresas familiares e menores quanto esse. Qual era a chance de uma montadora indiana alcançar uma montadora tradicional americana ou europeia no passado? Nenhuma. Mas aconteceu porque o mercado mudou. E o mercado está mudando para todos os setores em maior ou menor intensidade. Se você for rápido, se você for sagaz, se você entender o que mais eu posso fazer, como eu posso gerar valor de outras maneiras, enquanto eu vou gerando valor da forma que eu já conheço para gerar caixa para financiar tudo isso, você pode aproveitar o momento para ser muito mais importante do que outras empresas. E por isso que uma das coisas que eu mais gosto nas nossas conversas é aquela pergunta, até trouxe muito isso no evento. Eu comecei com eles, quando eu fui dar o conteúdo, né? A primeira coisa que eu falei, a gente vai falar sobre como matar a sua empresa. Por quê? Se você não pensa
até onde você quer crescer, e daí eu falei das fases de crescimento, falei pra eles, tá, tudo bem, você pode não chegar no nível que você quer ter um conselho, que você precisa de um conselho pra continuar crescendo a tua empresa. Tudo bem, se você não quer isso, dono da empresa. Tudo bem. Mas então, pelo menos entenda que você está estancando intencionalmente o crescimento da sua empresa. Você precisa entender isso. Por quê? Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, né? Tem um exemplo de uma pessoa que a gente tem conversado, que criou a própria empresa, chegou num faturamento razoável, chegou num quadro de funcionários razoável, né? É o self-made man, né? Criou o próprio negócio. Uhum. E daí, uma outra coisa que a gente até estava conversando, beleza, começou a abrir um ecossistema e coisas, só que assim, até que ponto é bom você pensar o lugar da inovação que você está trazendo, né? Do como continuar sendo relevante e tudo mais, sem ter a estrutura dessa empresa se manter sozinha também. Porque isso também é um risco, né? Então, por isso que daí entra muito de entender o momento, uma coisa que a gente conversa muito, né? O momento certo das coisas. Por exemplo, na minha cabeça, pelo menos, eu não vejo que o McDonald's começou pensando, não, realmente, o meu maior ativo vai ser o quê? O mercado imobiliário. Tipo, cara, eu duvido que a pessoa que começou esse negócio pensou nisso. Pensando, vou virar hambúrgueres, nossa, o maior ativo da minha empresa será mercado imobiliário. Tipo, eu realmente não vejo que isso foi intencional desde o começo. Não, mas definitivamente não foi. Mas... E se alguém contar ao contrário disso, é mentira. Entende? Ninguém começa a fabricar hambúrguer numa única loja pensando no mercado imobiliário. Não, mas isso é uma coisa que eu acho interessante de também perceber, que assim, quando a gente conversa sobre a pessoa por trás da tomada de decisão, e daí, uma coisa que eu aprendi com você foi justamente isso. Porque até um certo ponto, você de fato é responsável e você precisa ser responsável pela tomada de decisão. Mas a partir do momento que você começa a olhar pra o quanto você quer crescer ou diversificar, ou internacionalização, ou sei lá, vários outros processos de crescimento que daí, de fato, a gente vai além da escala. A gente começa a falar de expansão, a gente começa a falar de outras coisas, né? Até que ponto a sua própria ignorância sobre processos de crescimento empresarial são o lugar onde você não dá mais conta de tomar decisões? E, de fato, isso começa a ser um problema, entendeu? Isso é uma coisa bem interessante, porque, no fundo, né, uma forma de olhar para um conselho de administração ou um conselho consultivo, Sim. que é uma etapa antes, que pode ser usada como forma de fazer a implantação de um conselho de uma maneira com custo mais baixo e ainda dentro de um contexto que você possa ter o que as pessoas se assustam muito, mas isso tem muita burocracia. Veja bem, a gente pode olhar para a governança como uma burocracia. Sim. Porque se a gente for pensar do ponto de vista, eu tenho que cumprir regra A, B, C, ou D, ou Y, Z, isso parece um pouco uma coisa sobre burocracia. Sim. Mas, na verdade, a maneira certa de olhar para a governança não é como sendo uma burocracia. É como sendo uma combinação entre eu tenho uma bússola, um destino e um guardrail. Ou seja, aquele negocinho na estrada que evita que seu carro saia da estrada. É um negócio que é o guarda, enfim. Eu não sei como é que chama em português, que te guarda. Isso. Sim. O que significa isso? Significa que governança está lá para ajudar você a não se esquecer do teu destino, Sim. te ajudar a se reposicionar em relação ao seu destino, se preciso for mudar o destino. Sim. Mas, ao mesmo tempo, proteger você de se distrair e desfocar do que você precisa fazer. Sim. Ou cair ladeira abaixo, literalmente, e morrer. Então, governança serve para isso. Pode ser que acabe tendo, entre aspas, alguma burocracia. Se você entender como burocracia, você fica resistente ao processo. Sim. Mas se você entender como forma de, vamos lembrar lá da história da aula do babaca. Porra, se você quer criar impacto e você entendeu que você vai criar impacto de uma maneira, aí você começa a fazer 35 coisas que não estão caminhando na direção de criar um impacto, o que você está fazendo é jogar tempo fora, dinheiro fora, e outros recursos fora e energia fora. Então, se aquele impacto é importante para você de fato, aquilo precisa acontecer. Sim. As outras coisas que não estão levando você para lá, elas estão te atrapalhando. Sim. Então, o guardrail serve para isso. Sim. Cara, para de se distrair com questões que não fazem sentido. Sim. Agora, você pode revisitar esse processo várias vezes e corrigir o seu destino. Sim. E a bússola vai sempre te levar para um novo destino. Sim. E isso é a combinação de estratégia e sistemas. Né? Então, a estratégia é o seguinte, cara,
Eu quero ser uma empresa que perdure gerando valor. Sim. Se esse é o objetivo, significa que eu vou transformar a empresa Sim. ao longo do tempo de forma que eu continue gerando valor. Sim. Né? Então não importa se eu gero valor porque eu fabrico uma pecinha ou se lá na frente eu vou fabricar um computador. Sim. Porque gerar valor passou a ser fabricar um computador. Sim. Não interessa. Interessa que você Sim. vai se transformar pelo caminho. Sim. Então, a empresa que ou fica míope, que não consegue sair da pecinha, Sim. ou passa a fazer muitas coisas que na verdade Sim. não criam um valor, os dois contextos fazem você desperdiçar muito recurso, leia-se, tempo, dinheiro e outros recursos que você precisa ao longo do caminho. Então, nesse caso, né, a história do conselho ou conselho consultivo, ele existe para ajudar o empresário exatamente com o conjunto de experiências que o empresário não tem. Ou empresária, né? Tanto faz. Sim. Mas, poxa, a minha experiência vem até aqui. Tem coisas que eu não Sim. sei. Nunca internacionalizei uma empresa, portanto, não sei como é que faz. Sim. Ou eu nunca lidei com um processo de vender minha empresa, então eu não sei como é que faz. A gente não tem, naturalmente, poxa, eu vou ter um processo trabalhista, né? Porque um funcionário saiu e vai me processar. Não sou um especialista nisso. O que você faz? Você contrata um advogado. Parece natural, todo mundo faz isso naturalmente. Sim. Sem questionar. Poxa, eu tenho uma disputa aqui fiscal sobre um problema aqui qualquer que tenha a ver com impostos e eu preciso de um especialista para me ajudar a questionar isso na justiça. Você não contrata um advogado especialista? Parece que isso funciona super fácil para os empresários. Mas aí você vai falar assim, tipo, beleza, eu tenho que definir a estratégia da minha empresa e tenho que criar os sistemas para converter essa estratégia em execução. Mas aí, não, eu nunca fiz essas coisas que eu tô vendo que eu preciso fazer. Sim. Mas não, eu vou fazer sozinho. Eu não entendo qual é a dificuldade de reconhecer que, poxa, peraí, se eu trouxer experiência complementar que possa me ajudar a fazer isso daqui e chegar lá no destino com menos danos no meu barco, com desperdício menor de recursos e numa velocidade maior, eu não deveria querer essa solução? Sim. Então, é muito sobre isso. Ou seja, o que está por trás disso pode ser ego, pode ser receio, medo, pode ser desconfiança. Que conversa muito proximamente com a questão do medo, né? Mas desconfiança e medo não necessariamente serão a mesma coisa. Sim. Em última análise, eu uma vez dei uma palestra num lugar, uma palestra fechada, num lugar para um público de empresários. Eu vou deixar o lugar de fora para não criar nenhum problema. Sobre internacionalização de empresas. E eu falei depois de duas pessoas que vieram falar sobre internacionalização de empresas, os dois representando, cada uma das pessoas representando um organismo do governo federal que, de alguma maneira, fomenta isso. E aí eles falaram um monte sobre quantos anos existiam aquelas entidades fomentando internacionalização, tal. Legal, o que eles falaram foi legal. Só que a minha palestra era a última e eu fui falar o oposto do que eles estavam dizendo, porque a minha provocação foi a seguinte. Eu botei os dados do Brasil, botei os dados do mundo e normalmente não é olhado dessa forma, e eu mostrei para ele o seguinte, o Brasil representava, quando eu fiz essa palestra, 2 ponto qualquer coisa por cento do mercado, vamos dizer, dos negócios internacionais como um todo no mundo. Se você representa 2%, você não é ninguém. Porque é muito fácil substituir 2%. Se você me falar assim, eu sou 20%, não dá para substituir 20% da noite para o dia, isso é muito difícil. Sim. Agora, 2% vai durar uma semana, depois você começa a acomodar em outros fornecedores e está tudo certo. Ah, mas como assim, Rodrigo? Mas a gente exporta comida para o mundo inteiro, a gente exporta isso. Mas não se iluda. É sobre proporção. A soma de tudo que a gente exporta, especialmente considerando que o valor agregado é muito baixo. Ah, mas a gente tem a Embraer, mas a Embraer é uma empresa. Aí se você for para os outros países, eles vão ter muitas outras empresas que exportam valor agregado muito alto. Então, tudo que aquilo que a gente faz de negócios internacionais, a soma de tudo, ainda éramos muito desprezíveis. E aí eu disse o seguinte, não querendo criar um problema para as duas palestrantes que vieram antes de mim, mas o fato é que é o seguinte, se a gente está fomentando isso há 40 anos, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir que a gente não sabe fazer. Não sabemos internacionalizar empresas. Por quê?
Poxa, internacionalizar empresas, se a gente só tem 2% do mercado com todo esse potencial gigantesco, algum problema há. Sim. E vamos olhar o problema por uma ótica que vai ser desconfortável para vocês. Quem é responsável pelo fato das empresas não serem internacionais? Não são eles aqui dessas agências que estão ajudando, eles estão ajudando. O responsável são vocês. Vocês são os donos. Então, a sua empresa vai ser internacionalizada se você quiser. Sim. E se você não quiser, ela não vai. Sim. Porque é você que assina o cheque. É você que contrata a pessoa que vai... Se você não sabe como fazer, você vai contratar a pessoa que vai saber como fazer. Sim. Se você não contrata essa pessoa... É uma decisão sua. É uma decisão sua. Sim. Então vamos discutir essa decisão, né? Por favor, não se acusem, né? Mas vamos lá. Não levante a mão, mas um percentual muito grande de nós todos nessa sala não fala inglês. Começa por aí. O que significa que já há uma barreira enorme aqui. Linguística, sim, já começamos o começo. Isso significa também que vocês são os donos das empresas e com certeza há um percentual grande de pessoas aqui que se sentiria muito desconfortável de sair do Brasil com uma pessoa contratada que é seu funcionário, ir para uma reunião internacional, sentar numa mesa e a reunião inteira ser conduzida pelo seu funcionário porque é a única pessoa que fala inglês e você não fala inglês. Sim. E porque você é o dono, você não quer se colocar nessa situação porque, né, tem um ego aí, tem um problema aí. Sim. Então você não quer se sentir, né, menor de alguma forma. Porque afinal de contas você é o dono da empresa, você criou. E eu respeito muito isso. Criar uma empresa do zero é muito difícil. É muito difícil. Agora, poxa, olha só. O teu ego pode estar te custando a oportunidade de ser uma empresa muito maior. Sim. Por quê? Porque o teu medo, a tua desconfiança, mas e se eu contratar a pessoa errada que vai me dar um tombo e que vai, sei lá, fazer alguma coisa que não era para ser feito? Ok, isso pode acontecer? Pode, mas também pode acontecer de funcionar. Sim. Né? Pessoas sem caráter estão por aí. Sim. Mas existe muita gente que é séria e profissional e trabalha com isso e tem experiência nisso. Sim. Então, desde o não falar inglês, que não é um problema, passa a ser um problema se gerar um problema com o ego, de que se não for eu conduzindo, então não pode ser ninguém, porque afinal de contas a empresa é minha. Sim. Então aí o problema não é contratar a pessoa, o problema é você. É. Então essa palestra foi extremamente provocativa, ela foi uma palestra fechada, por conta exatamente de ser um contexto muito provocativo. E no final, assim, o pessoal ficou um misto de meio chocado, meio... Puta, esse cara tem razão, alguns ficaram ofendidos, tal, mas o pessoal que não ficou ofendido entendeu a provocação bem. Sim. Porque eu não estava ali procurando ofender, mas eu estava tentando tirar todo mundo da zona de conforto. Sim. Da mesma forma, é a mesma analogia, da mesma forma que você contrata um advogado especialista num assunto que você precisa resolver, da mesma forma que você contrata, poxa, se você tiver um problema de saúde, você vai no médico, especialista naquele negócio, da mesma forma, se você quer produzir um determinado resultado, você precisa dos recursos necessários para chegar lá. Então, existe um momento em que aquilo que você pode trazer, todos nós passamos por isso, que você pode trazer não é suficiente para te levar até o destino. Sim. E nessa hora, o que vale mais? Chegar no destino ou ser eu a pilotar o navio? Porque, por exemplo, se for eu, significa que eu estou limitando a minha empresa a mim. Sim. Se for chegar no destino, você passa a olhar para a situação e fala assim, ok, então do que eu preciso? Sim. O que vale mais? É eu crescer mais, eu alcançar novos mercados, novos clientes, ou eu continuar sendo o rei da cocada de um negócio pequeno? E nesse sentido, isso foi uma coisa, inclusive, que eu aprendi com você na pós. Eu sinto que a gente no Brasil, a gente é mimado, porque nenhum dono de empresa vai ser preso por escolher algo que não visa, em última instância, principalmente o lucro da empresa. Mas nos Estados Unidos isso já não é uma realidade. No entanto, que todo o sistema B foi criado justamente para criar uma alternativa para isso. Porque eu me lembro, a primeira vez que a gente estudou isso na pós, eu fiquei chocada. Porque eu acho que, em última instância, a gente poder fazer escolhas que não visam, em última instância, o crescimento do negócio, que é o lucro, enfim, né? Mas, assim, quando eu entendi isso, eu falei, gente, isso que você tá falando é muito real, porque, via de regra, perceba, tudo acaba, e eu vou entrar um pouco nessa polêmica,
Mas, e me incluo porque eu também sou empresária e né, visto essa carapuça, nosso negócio só não cresce pela nossa ignorância. Ou pelo nosso medo, ou pelo nosso ego, ou por qualquer coisa. Porque nesse exemplo que você deu, por exemplo, eu posso não falar inglês. Tudo bem, você pode não falar inglês. Mas então você não contrata alguém porque você realmente, tipo, depois de tantos anos não sabe fazer um processo seletivo suficientemente bom para que você contrate alguém que você consiga minimamente confiar para fazer esse processo? Eu não conheço, tudo bem. Mas eu acho que rapidamente, quando você cresce um negócio, você entende que você não precisa saber o que a pessoa sabe, você precisa saber recrutar pessoas, o que são habilidades muito diferentes. Exato. Então, você não sabe recrutar alguém que, beleza, um especialista em internacionalização ou alguém que, um conselho, que sabe selecionar alguém especialista nessa área? Tipo, você realmente tem um negócio que é tão dependente de você, é quase que nem ter um filho e não criar ele pro mundo, assim. Fazer ele ser dependente do pai e da mãe o resto da vida. Pra mim é basicamente isso. Exato. Você está matando o potencial que o seu negócio poderia ter. Então, se a gente pensar o seguinte, poxa, mas, Rodrigo, né, do jeito que você está falando, você está dizendo que eu fiz tudo errado. Não, não olha para o passado, não é sobre o que você fez ou não. Se a sua empresa está viva, você não fez tudo errado. O futuro. Ponto número 1, né? Se a sua empresa está viva hoje, você não fez tudo errado. Agora, o fato de estar viva hoje não garante que ela estará viva amanhã. Então, a questão aqui é entender o seguinte, o mundo mudou, as condições, o contexto de negócios onde você está inserido mudou significativamente, e agora habilidades e competências necessárias para continuar vivo mudaram. Isso significa que é necessário fazer o quê? É necessário fazer um processo de entender quais são as habilidades e competências que eu preciso incorporar para dentro da minha empresa e que coisas, né, eu preciso fazer para tornar a minha empresa uma empresa ambidestra, mais capaz de lidar com, vamos simplificar dizendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é fazer o que a gente faz bem e entender o que mais fazer ou a próxima coisa a ser feita para que a gente continue tendo uma empresa que exista e entregue valor para um determinado público. Sim. E aí, quando a gente olha para isso, né, a gente entende o seguinte, é mais inteligente você se cercar de pessoas que são melhores do que você, porque elas podem levar aquilo que é seu mais longe. E quem é o último beneficiário disso? Você, porque o valor da tua empresa sobe. Sim. Então, no final do dia, né, o que é mais importante ou interessante? É uma empresa que vale mais, a empresa como um todo, ou o fato de que é você que comanda tudo, 100% de tudo? Sim. Então, esta questão, ela é uma questão dura, eu reconheço que não é fácil lidar com essa situação. E é até por isso que você, por exemplo, dá um passo na direção de criar um conselho consultivo, criar né, que a gente chama em inglês de advisory board, criar um contexto em que você possa começar a fazer uso das habilidades e competências de um grupo expandido de pessoas, cujo principal objetivo é fazer a sua empresa valer mais. Isso é trabalhar em pró do seu principal ativo, que é a empresa que você criou. Sim. De maneira que ela possa não só existir por mais tempo, mas existir por mais tempo ganhando valor à medida que ela entrega valor para o seu mercado-alvo. Então, a soma de tudo isso é basicamente aquela história do 1 mais 1 igual a 3, ao invés de 1 mais 1 igual a 2. Só que 1 mais 1 igual a 3, mas 1 mais 1 ao longo do tempo, esse 3 vira 5, depois vira 10, e é uma curva muito diferente. Para vocês terem uma ideia, empresas inovadoras, de fato, a gente fez um estudo sobre isso, elas, ao longo dos últimos mais de 20 anos, elas criaram uma taxa de ganho de valor maior do que as empresas mais tradicionais. Então, o valor dessas empresas e a taxa de crescimento deste valor, ela é anualmente algo em torno, na média, pensando em empresas não no Brasil, empresas fora do Brasil, porque a gente usou uma base de dados internacional para isso, ela tem uma diferença ali de 3 a 5% por ano. Só que ao longo de mais de 20 anos, isso dá uma diferença de valor absurda. Sim. Entendeu? É que compõe, né? Exato. Então, quando a gente pensa no contexto como um todo, e aí eu quero somar uma coisa que eu também falei bastante lá na pós-graduação, muitos anos atrás, continua sendo verdadeiro e acho que mais verdadeiro ainda. Especialmente se você tiver na sua cabeça o componente de que você quer criar um impacto, é
mais do que 2 vezes a sua obrigação, não só uma vez, mas mais de 2 vezes a sua obrigação, de garantir que a sua empresa estará viva para ver esse impacto acontecer. Porque impacto não é uma coisa que é imediata, impacto acontece ao longo do tempo. Porque impacto é transformação. Transformação precisa de tempo. E para você ter tempo, você precisa do quê? Você precisa existir. O que você precisa para existir? Você precisa financeiramente remunerar a sua própria empresa. Então, quando a gente fala da empresa ganhar valor, em última análise, a história do lucro, a história da empresa ganhar valor, né, como empresa, valor de mercado, isso significa que você está garantindo que o seu impacto pretendido vai acontecer porque você continua existindo. Então, tem empresas no mercado que não tem, né, esse viés de olhar para impacto. E tudo bem. Mas se a sua empresa tem, você é ainda mais importante para esse sistema de negócios do que uma empresa normal. Porque você está tentando transformar coisas em uma coisa melhor. Só que então isso faz de você mais responsável ainda garantir a sobrevivência do seu negócio. O máximo que você puder. E eu acho que a gente está falando de sobrevivência e muito tem se falado no Brasil sobre o jogo do equity e várias outras coisas. Mas eu acho que diferente do jogo que você queira jogar, seja abrir um IPO, por exemplo, ou seja o que for, tá? Seja qual foi a tua estratégia de exit ou de sair do que quer que seja, a gente tá falando aqui de sobrevivência, mas eu acho que o que me pega muito desse assunto é a relevância. Por quê? Você tá falando de se manter vivo, o que sim, precisamos nos manter vivos, não podemos morrer, não é mesmo? E acho que em primeira instância isso é bacana. Mas o que eu acho muito legal dessa conversa é a perenidade. Por quê? Qual que é o meu ponto em relação a isso? A gente tem uma vertente das empresas familiares, onde eu acho que isso é muito mais presente. A gente tem sim, só que daí eu entro nos outros lugares onde quem sabe isso não seja tão óbvio, e é onde eu pego muito. Por quê? A startup, eu sempre falo, começou uma empresa, nossa, é uma alegria, né? É uma alegria. É tipo, nossa, como vai chegar? Como a gente vai vender? Não sei. A gente vai descobrir, né? Então, muitas coisas ainda são sem resposta. Agora, é bem o que você falou. Beleza, você saiu do 0, foi pro 1, foi pro 2. E aí? E agora? Agora que você já tem um porte, agora que você já tem uma história, sei lá, self-made man. Beleza, você começou a tua empresa, você fez ela por muitos anos, quem sabe décadas. Ela tem um faturamento, ela tem uma previsibilidade, que enfim, não vou entrar no mérito do ser previsível ou não, porque daí estamos falando de sobrevivência de novo. Mas assim, beleza, você tem algo que você entendeu que funciona. Ok. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo nível? E daí eu acho que a coisa do advisory board, que é onde, né, a gente conseguiu encontrar um lugar pra gente trabalhar juntos, que é onde eu me pega muito. Por quê? Eu acho que essa pessoa, ela não tá pensando, quem sabe, como uma empresa familiar que tá pensando na sucessão. Porque a empresa familiar, via de regra, tipo, a gente já tá falando de uma segunda, terceira, sei lá qual geração, né? E aí eu acho que a gente aprende muito, sei lá, com o exemplo dos Rockefellers, por exemplo, né? Onde a gente pensa em perenidade, onde a gente tem um exemplo de sustentabilidade no longo prazo. Que, via de regra, a gente não tem muitos exemplos no Brasil. O que isso, pra mim, é interessante da nossa abordagem, porque... E não sei também em quantos países a gente vai ter, de fato, exemplos e tipo, longevidade dessas coisas. A ponto de realmente empresários terem, sei lá, literatura, ou qualquer referência. Mínimo de referência. Porque, via de regra, tudo isso se mantém privado, né? A gente sabe que esse conhecimento de fato se mantém privado, não é algo aberto. Então, é aí onde eu acho que pega muito, porque a pessoa que começou a primeira empresa, que não vem com esse histórico, ou que nunca pensou nisso, a gente tava falando sobre esse caso outro dia. Cara, eu falei pra uma pessoa no telefone outro dia que eu te falei, meu, como assim você tem 2, 3 empresas e você nunca discutiu com seus advogados, tipo, uma estratégia mínima de holding? Tipo, qual é o seu plano? Como isso é admissível? Tipo, pra mim, como estrategista, isso é quase uma ofensa. Como assim você nunca teve essa conversa? Né? Só que, óbvio, eu fico pensando pelo lado da pessoa que cresceu essa empresa. De fato, eu entendo. Crescer uma empresa é muito difícil. Crescer 2, 3 também é muito difícil. Então, imagina, né? Se você não tem alguém pago pra pensar nisso. Que eu acho que é onde faz sentido pra mim. Porque existe só um tanto que um estrategista de fato... Eu, por exemplo, como mentora, eu ainda nem sou a estrategista full-time de todas as empresas, né? Dos empresários que eu mentoro.
Agora, só tem um tanto que eu consigo. Mesmo que eu tenha trabalhado fora do Brasil, mesmo assim, eu não sou especialista em internacionalização de empresas. Tipo, é um tanto que você consegue abarcar, né? Aí eu entendo que, de fato, é o que você falou do advogado. Tipo, a pessoa não consegue nem pensar que ela tem um problema que ela precisa resolver. Mas, por outro lado, eu também vejo que a gente também tem muito a aprender do mercado das startups, porque a startup, ela às vezes nasce pensando em ser um unicórnio. Ela nasce pensando em como crescer rápido e não perder a relevância, porque, de fato, no mercado, especialmente da tecnologia, não tem como a gente jogar um jogo onde a gente deixa de ser relevante em um ano. E com tecnologia isso muda muito rápido. Deixar de ser relevante num ano significa que a sua empresa vai valer muito pouca coisa. Exato. Então você vai vender a sua empresa por pouco. Tipo, peanuts. Se é que esse é o teu objetivo, você não vai alcançá-lo. Exato. E daí, eu acho que nesses 3 cenários, né? Onde que você acha que tá o ponto comum entre tomar a decisão de, beleza, eu vou trazer pessoas que sabem mais do que eu sobre outros assuntos para tomar decisões sobre a empresa que eu fundei, ou sobre a empresa que ainda tá na minha família, ou que eu ainda quero crescer, que ainda não se tornou um unicórnio, quem sabe? Tipo, qual você acha que é o grande momento onde essa decisão se torna crucial para que essa empresa, óbvio, não morra, mas muito mais do que isso, crie essa perenidade? Legal. Vamos explorar isso.